Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2 da semana de produtividade pessoal. Se você perdeu a aula número 1, ela está disponível no YouTube, então é só você acessar o nosso canal, ficou ótimo no YouTube, que você consegue assistir. Mas não se preocupe, pois os temas, apesar de estarem relacionados, eles são independentes, então você vai conseguir acompanhar a aula 2 normalmente, sem precisar ter visto a aula 1. Nessa semana eu estou trazendo tópicos que não são tão óbvios assim e que influenciam muito e diretamente na nossa produtividade. Então, trazendo esses tópicos e trazendo soluções para que a gente possa contornar e lidar com esses tópicos das melhores maneiras possíveis, a gente está buscando através disso ser mais produtiva, que é ser produtiva de uma maneira inteligente, não da maneira como é conhecida, né? Porque o ser produtivo de fato é isso, é trabalhar com inteligência, é executar tarefas que tenham significado, que causem impacto, ao invés de preencher o seu tempo com tarefas que às vezes não fazem sentido ou às vezes não deveriam estar sendo executadas. Nessa aula de número 2 a gente vai falar sobre alimentação. A gente começou na aula número 1 falando do sono e hoje vamos falar de alimentação. Já aviso de antemão que todos os conselhos, todos os conhecimentos aqui falados devem ser antes passados pelo crivo de um nutricionista. Então, eu vou falar aqui o que funciona para mim, vou falar o que eu reparei, vou falar o que alguns especialistas falam a respeito, mas não recomendo nada, não sou uma profissional desse ramo. Então, se você quiser fazer alguma mudança por aí, procure o auxílio de um nutricionista. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu descobri, bem no começo da febre low carb, quando eu descobri essa dieta, que é uma dieta de baixo consumo de carboidratos, né? Para quem conhece esse termo low carb, para quem estudou mais a fundo, tem um especialista nesse tipo de dieta, que é o Dr. Souto, que ele é o maior nome sobre esse assunto no país. E quando eu descobri essa dieta, eu fiquei muito impressionada, porque eu até então não tinha conhecimento da capacidade que o carboidrato tem de afetar a nossa rotina, o nosso desempenho, a nossa disposição. Falando bem resumidamente, quando a gente come um excesso de carboidratos, em geral, a gente tem uma queda em níveis hormonais no corpo. E eu não vou entrar em detalhes, primeiro por pouco conhecimento e segundo por não querer enviesar ninguém, também a respeito. Mas o fato é que essa baixa, ela causa letargia, ela causa uma desaceleração, dificuldade de raciocínio, fome exagerada, entre outros efeitos. Se você se interessar, recomendo que você pesquise mais sobre o tema, mas o ponto-chave aqui é o seguinte: o que a gente come afeta diretamente a nossa produtividade. E aí vai afetar para bem ou para mal. Eu não preciso ir longe para poder comentar sobre o fatídico caso que todo mundo sofre nas sextas-feiras, quando volta de um almoço no restaurante, em que o prato foi feijoada, e que a sexta-feira à tarde é o período mais difícil do dia, porque você não consegue raciocinar. Seu corpo está tão direcionado para fazer aquela digestão naquela comida tão cheia de carboidrato, tão cheia de gordura, aquela refeição tão pesada, que no fim das contas você perde uma boa capacidade de raciocínio, você se prejudica no trabalho porque você simplesmente não consegue se concentrar. Se concentrar se torna um esforço hercúleo. Eu não sei se você já experimentou essa sensação aí. Uma outra que eu conheço bem é quando você come aquele pãozinho de manhã, você toma um cafezinho, meio copo de café, um pão com manteiga, um pão branco, né? Aquele pão francês tradicional com manteiga. E aí você, daí a pouco tempo, você não só está com muita fome, como você também apresenta alguns sintomas, como por exemplo, fraqueza, irritação. Não sei se você já chegou a reparar. Às vezes esses sintomas são sutis, mas às vezes eles são perceptíveis. E em algum momento da vida, talvez você os tenha percebido. Quando eu descobri essa dieta low carb e vi que o carboidrato refinado, então farinha branca, açúcar refinado, açúcar cristal comum, eles eram os grandes vilões do desempenho do nosso corpo, desempenho biológico, fiquei muito assustada. Primeiro porque eu não tinha conhecimento de nada disso. E eu era uma pessoa que sempre
me atualizei, sempre estive por dentro, mais ou menos, de princípios da nutrição. Era um tema que eu gostava muito, tinha muita afinidade. E foi realmente muito novo, foi uma revolução. Eu não vou entrar em detalhes sobre o desenvolvimento desse novo tipo de alimentação, mesmo porque ele teve seus altos e baixos, teve gente que foi para um extremo muito grande e depois teve que buscar o equilíbrio, mas o fato é que o que a gente come afeta diretamente como a gente produz. E dando outros exemplos, a gente pode falar, por exemplo, quando você volta daquela festinha de aniversário e que você comeu 10 coxinhas, 3 empadinhas, 2 quibes, ou talvez eu tenha exagerado um pouco, mas volta e tem aquela azia e você passa mal, aquilo tira sua concentração, você não consegue produzir direito, aquilo ali te faz demorar mais a dormir porque você está com um certo mal-estar, então você leva um tempo a mais para se deitar. E a alimentação, ela está integrada com tudo que a gente faz. Então, se na aula 1 a gente viu que o sono é de extrema importância, ter uma rotina de sono que seja de qualidade, afeta diretamente no quanto a gente produz, em como a gente é capaz de se concentrar e executar tarefas de maneira inteligente, de maneira estratégica, com a alimentação não é diferente. Então, se a gente se alimenta de alimentos que têm baixo índice nutricional, baixa qualidade nutricional, alimentos que nos causam mal-estar, nos causam letargia, se a gente exagera demais ao comer, a ponto de sentir dor de estômago, tudo isso afeta no nosso desempenho. E é claro que eu jamais estaria aqui defendendo um ponto de vista puramente utilitarista. Se você quiser fazer isso num domingo e depois descansar a tarde inteira por causa disso, fique à vontade. Mas o fato é que nós temos trabalhos remunerados para cumprir, trabalhos não remunerados, trabalhos que são voltados para a nossa vida pessoal, né, que são as tarefas da nossa vida, do dia a dia, tanto as administrativas quanto as tarefas que exigem um esforço físico, como, por exemplo, uma faxina. E a gente precisa, sim, cuidar da própria vida para que nosso corpo execute bem, desempenhe bem essas tarefas. Por mais que isso pareça, que a gente se enxergue como máquinas, como ferramentas, no fundo, é isso que acontece. Porque para a gente performar, a gente precisa estar bem. Para a gente estar bem, a gente precisa consumir o combustível certo e ter a manutenção adequada, que é o sono. E eu não estou propondo aqui nessa aula que você, a partir de amanhã, mude radicalmente sua dieta e coma ovos no café da manhã e coma apenas salada com frango grelhado no seu almoço, mas é importante você reparar que tipo de alimentação te prejudica, mais te prejudica do que te ajuda. E quando eu falo te ajuda, eu falo incluindo a parte do prazer, porque existem alimentos que nos dão prazer, existem alimentos que nos dão prazer e necessariamente acompanha algum tipo de dor, existe. Por exemplo, um biscoito recheado, ele me dá prazer e não necessariamente ele acompanha uma dor instantânea. Eu não sinto azia, eu não sinto uma digestão necessariamente assim que eu como. Principalmente porque eu não vou comer 10 unidades, um pacote inteiro de biscoito recheado, o que causaria um episódio de letargia muito grande. Mas existem outros alimentos que causam um efeito muito prejudicial, como por exemplo a tal da fritura em excesso. Uma coxinha frita é algo que para mim causa azia instantânea. Então é um alimento que eu evito comer, eu não devo comer uma coxinha por mês. Então a grande verdade aqui nessa nossa aula 2 é que a alimentação ela impacta diretamente na produtividade e que nós somos seres integrados. A gente precisa cuidar bem do combustível que entra para que a gente performe bem. E eu não estou excluindo aqui a dificuldade de se desapegar desses alimentos. É por isso que no início eu recomendei procurar um nutricionista. Não recomendo que você faça nada por conta própria. Mas começar a reparar já é um primeiro passo. Começar a reparar em alimentos que te causam mais mal do que bem, ou que o prazer dele talvez não valha tanto a pena assim, já é um bom começo para você tomar consciência, pois o primeiro passo para a gente resolver as nossas questões é tomar consciência de que elas existem. Então, esse foi o assunto de hoje. É meio abrupto, né? O corte, mas é porque ele é bem direto, ele é bem fácil de explicar. Eu dei vários exemplos só para ficar mais elucidado. Mas lembre-se que
o que a gente come afeta diretamente no que a gente é no dia a dia. Então, se você quer ter mais concentração, se tornar uma pessoa mais produtiva, mais ágil, mais capaz, mais eficaz, você deve sim começar a se enxergar como um todo. E começar a enxergar que cada pequena etapa da nossa vida, sono, alimentação, emocional, tudo isso impacta diretamente na sua capacidade de executar suas tarefas com significado, com propósito, com inteligência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula 2. Nessa aula 2 nós não teremos exercício. Se você quiser reparar amanhã no seu dia quais alimentos te causam mal-estar e quais não causam, fique à vontade. Mas eu vou separar o exercício prático para a aula 3. Na aula 3 a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tópicos não óbvios que afetam a nossa produtividade, tá bom? Eu espero você amanhã, às 21 horas, na nossa aula 3. Um beijo!